passo número 2, para você candidatar-se para um trabalho, o primeiro que você tem que fazer antes de enviar seu currículo é certificar-se que tem todos os requisitos mencionados em seu currículo. Você pode pesquisar exemplos de currículos ou perfis no LinkedIn de profissionais que ocupam o cargo que você está procurando, para ver como eles descrevem suas experiências e quais habilidades eles possuem que escrevem lá. Então, você pode fazer algo parecido. Também, algumas posições vão requerer uma carta de apresentação, então você tem que personalizar essa carta para o cargo específico para o qual você se está candidatando e para a empresa também, é muito importante. Se você tem uma carta que é geral, também pode ser, mas é melhor se você faz o currículo e a carta para cada cargo que você vai se candidatar. Também é importante escrever seu currículo no idioma relevante para a vaga. Se você conhece algum outro idioma e a vaga foi divulgada nesse idioma, você pode traduzir seu currículo ou também pode ter várias páginas em os idiomas que você fala. O importante é que seu currículo mantenha a extensão de 1 ou 2 páginas. Não mais longe que isso, porque a gente não lê. Ninguém lê um currículo de mais de 3 páginas. Então, é importante que você tenha isso em consideração. Passo número 3, para você se preparar para a entrevista, esta é outra parte muito importante do processo, porque se você chegou à entrevista, você fez bem o seu currículo, sua candidatura, tudo bem, mas passa também que acontece que as pessoas ficam nervosas no momento da entrevista, então não falam tudo o que elas quer falar, ou, ao contrário, falam demais. Então, o mais importante para a entrevista é fazer as perguntas importantes. Então, a primeira parte é que eu vou falar, porque tem muitas partes, vou falar de 2 partes da entrevista. Primeiras as perguntas comportamentais. Então, este é um tipo de pergunta que busca saber como você vai reagir a diferentes situações. E você tem que responder as perguntas com uma estrutura, que é situações, tarefas, ações e resultados. Então, você tem que ter todas essas partes na resposta quando você vai falar de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês. Deste tipo de perguntas, podem perguntar para você: conte-me sobre uma ocasião que você cometeu um erro e como resolveu. Então, você poderia falar, tipo, eu esqueci mandar um e-mail. Ou você poderia dar uma resposta mais completa, que tenha todas as partes que eu já falei. Então, um exemplo de resposta é: houve uma situação em que enviei por engano um e-mail contendo informações confidenciais para a pessoa errada. Essa é a situação, a primeira parte. Depois, assim que percebi o equívoco, imediatamente notifiquei meu gerente sobre o ocorrido. Em seguida, entrei em contato com uma pessoa que recebeu o e-mail incorreto, pedindo desculpas pela confusão e solicitando que excluísse a mensagem. Essa é a segunda parte, que é o que você tinha que fazer e as ações que você fez para resolver. Então, para remediar a situação, reenviei o e-mail para a pessoa correta, garantindo assim que as informações chegassem à destinação apropriada. Este é um exemplo interessante porque muitas vezes, desde o ponto de vista do recrutador, tem pessoas que falam: eu não lembro nenhum erro que eu tinha acontecido no trabalho, então eles não falam. E que falar isso para o recrutador? A gente não reconhece quando ele faz um erro e não toma responsabilidade de suas ações, ou não
tem consciência de isso. Então, é muito importante poder dar exemplos, aunque a resposta seja sobre um erro, porque isso vai demonstrar responsabilidade e sua atitude ante distintas situações, né? Tem muitos outros exemplos, mas eu não trouxe. A outra parte das entrevistas, muito importante, você tem que ter preparado perguntas para o recrutador. Ao final da entrevista, quando a gente fala para vocês, se você tem alguma pergunta, e a gente fala, não, muito obrigado. É mais importante que você tenha perguntas, os candidatos que fazem perguntas ao final e durante a entrevista são as que a gente contrata. Por quê? Porque vai demonstrar que você não está aí somente para responder perguntas e ser contratados, e também para saber se a empresa e o cargo é o que você está procurando, né? Então, eu trouxe alguns exemplos também. Primeiro tema de perguntas pode ser a conexão com o entrevistador. Como você começou a trabalhar aqui? O que você mais aprecia no trabalho nesta empresa? Então, você está dando uma oportunidade para o recrutador falar da importância da empresa e falar para você porque você deveria trabalhar ali. A segunda parte é a cultura da empresa. Então, você pode perguntar qual foi a contratação mais recente de sucesso e por quê? E qual foi o motivo da falta de sucesso de alguém novo contratado? Essa pergunta vai dizer para você se a empresa fala, por exemplo, não, uma pessoa que não teve sucesso, não teve sucesso foi porque ela não ficou trabalhando 10 horas o dia, ele não ficou fazendo tudo o que eu falava para ele, além de o que tinha que fazer para seu trabalho, né? Então, ou não, uma pessoa com muito sucesso é aquela que participa, que fala o que pensa, né, e que questiona a gente. Então, você vai ter uma resposta que vai falar para você se você quer estar nessa empresa ou não, qual é a cultura, né? Também, desafios. Você pode falar qual é o principal desafio da empresa neste ano e de que forma essa função irá contribuir para superá-lo? Ou como posso avaliar meu desempenho para verificar se eu estou gerando um impacto positivo? Então, essa pergunta é um pouquinho mais difícil ou complicada, e se você não tem muito tempo na entrevista, talvez não quer falar, mas você poderia perguntar algo mais fácil, tipo, como eu vou avaliar meu desempenho? Ou como vocês vão avaliar meu desempenho? Se eles não sabem, você tem uma resposta de se é uma empresa ordenada ou não, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, você vai ter essa resposta aí. Também, para o final, você pode fazer duas perguntas. A primeira, quais habilidades ou experiências adicionais você gostaria que eu tivesse para me tornar mais adequado para essa função? Ou, a forma que eu gosto mais de essa pergunta é quais habilidades tem o candidato perfeito para esta posição? Então, você consegue que o recrutador ou o gerente de contratação fale para você aquelas coisas que eles consideram perfeitas. E se você não tem falado disso e você tem a experiência, você pode tomar este momento para falar de você. Então, eles falam, eu gostaria de alguém que tenha experiência em vendas. E você não falou disso na toda a entrevista, então você pode falar, sim, eu tive uma experiência que eu trabalhei em isso, porque muitas vezes a gente não tem claridade somente com o anúncio, né, da vaga. Então, essas perguntas vai
dar você uma vantagem, porque vai dar a oportunidade de explicar melhor sua experiência para o recrutador. E a última pergunta: quais são os próximos passos do processo de seleção e quando posso esperar por uma resposta sua? Então, ali você não fica em sua casa esperando no telefone, no e-mail, você falou diretamente, quando você vai me falar? Então, ele fala numa semana, em 2 semanas. Então, você já sabe quando vai mandar o seguinte e-mail para eles, né?